Louvada seja a Trindade, para sempre seja bendita. Leitura do Ofício das Leituras, dia 13 de outubro de 2023. A primeira carta de São Paulo a Timóteo. Os servos, os falsos doutores. Caríssimos, aqueles que estão debaixo do jugo da escravidão, considerem os seus patrões dignos de todo respeito, para que o nome do Senhor e o seu ensinamento não sejam blasfemados. E os que têm patrões que acreditam, não os desrespeitem por serem irmãos. Antes, os sirvam melhor, porque os que recebem o serviço são crentes e amigos. Ensina e recomenda essas coisas. Quem ensina doutrinas estranhas e discorda das palavras salutares de nosso Senhor Jesus Cristo e da doutrina conforme a piedade, é um obcecado pelo orgulho, um ignorante que morbidamente se compraz em questões e discussões de palavras. Daí é que nascem invejas, contendas, insultos, suspeitas, porfias de homens com mente corrompida e privados da verdade, que fazem da piedade assunto de lucro. Sem dúvida, grande fonte de lucro é a piedade, mas quando acompanhada do espírito de desprendimento, porque nada trouxemos ao mundo, como tão pouco nada podemos levar, tendo alimento e vestuário, fiquemos satisfeitos. Os que desejam enriquecer caem em tentação e em armadilhas, em muitos desejos loucos e perniciosos, que afundam os homens na perdição e na ruína, porque a raiz de todos os males é a cobiça do dinheiro. Por se terem deixado levar por ela, muitos se extraviaram da fé e se atormentam a si mesmos com muitos sofrimentos. Por vossa vida, não andeis preocupados de como vos haveis de alimentar, nem fiqueis tão ansiosos pelo corpo, preocupados com o que vos vestireis. A vida não é mais que o alimento, e o corpo não é mais do que as vestes. Pois se temos alimento e vestuário, com isso estejamos satisfeitos. A vida não é mais que o alimento, e o corpo não é mais do que as vestes. Da primeira exortação de São Vicente de Lérins, presbítero. O desenvolvimento do dogma na religião cristã. Não haverá desenvolvimento algum na religião, na Igreja de Cristo? Há certamente e enorme, pois que homem será tão invejoso com tanta aversão a Deus que se esforce por impedi-lo? Todavia deverá ser um verdadeiro progresso da fé e não uma alteração. Com efeito, ao progresso pertence o crescimento de uma coisa em si mesma, a alteração, ao contrário, a mudança de uma coisa em outra. É, portanto, necessário que, pelo passar das idades e dos séculos, cresçam e progridam, tanto em cada um como em todos, no indivíduo como na Igreja inteira, a compreensão, a ciência, a sabedoria. Porém, apenas no próprio gênero, a saber, o mesmo dogma, o mesmo sentido e a mesma significação. Imite a religião das almas o desenvolvimento dos corpos, no decorrer dos anos, não se entendendo e desenvolvendo suas partes, e, no entanto, permanecem o que eram. A grande diferença entre a flor da juventude e a madureza da velhice, mas se tornam velhos aqueles mesmos que foram adolescentes, e por mais que um homem mude de estado e de aspecto, continuará a ter a mesma natureza, a ser a mesma pessoa. Membros pequeninos na criancinha, grandes nos jovens, são contudo os mesmos.
Os meninos têm o mesmo número de membros que os adultos, e se no tempo de idade mais adiantada neles se manifestam outros, já aí se encontram em embrião. Desse modo, nada de novo existe nos velhos que não esteja latente nas crianças. Por conseguinte, esta regra de desenvolvimento é legítima e correta. Segura e belíssima lei do crescimento, se a perfeição da idade completar as partes e formas sempre maiores que a sabedoria do Criador pré-formou nos pequeninos. Mas se um homem se mudar em outra figura estranha a seu gênero, ou se acrescentar ou diminuir ao número dos membros, sem dúvida alguma, todo o corpo morrerá, ou se tornará um monstro, ou no mínimo se enfraquecerá. Assim também deve o dogma da religião cristã seguir essas leis de crescimento, para que os anos o consolidem, se dilate com o tempo, eleve-se com as gerações. Nossos antepassados semearam outrora neste campo da Igreja as sementes do trigo da fé. Será sumamente injusto e inconveniente que nós, os pósteros, em vez da verdade do trigo autêntico, recolhamos o erro da simulada cisânia. Bem ao contrário, é justo e coerente que, sem discrepância entre os inícios e o término, ceifemos das desenvolvidas plantações de trigo a messe também de trigo do dogma. E se algo daquelas sementes originais se desenvolver com o andar dos tempos, seja isso agora motivo de alegria e de cultivo. Israel, ouve os preceitos e as leis que te ensino. Nada acrescentareis à palavra que vos falo e nada tirareis. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. Nada acrescentareis à palavra que vos falo e nada tirareis. Oremos. Ó Deus eterno e todo-poderoso, que nos concedeis no vosso imenso amor de Pai, mais do que merecemos e pedimos, derramai sobre nós a vossa misericórdia, perdoando o que nos pesa na consciência e dando-nos mais do que ousamos pedir. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor, graças a Deus.